num curso, numa palestra. Então, em que momento você sentiu que tinha que criar essa imersão gratuita para mulheres? Então, Dani, hoje eu trabalho com muitas mulheres de grandes empresas, porém eu tenho muitas também que estão começando. E um dia eu estava numa mesa e ouvi de uma pessoa, uma mesa muito chique, com mulheres muito importantes, e eu estava falando sobre trazer essas mulheres para um instituto, para ajudar outras mulheres, outras pessoas, né? Ou ajudar pessoas. Eu tenho o desejo do meu coração de, se Deus quiser, em ajudar órfãos, porque um dia eu fui uma órfã, né? De pai e de mãe. Sabe como é? Então eu sei o que é essa dor. E eu disse na mesa e falei assim, então, meninas, eu queria, né, trazer essas pessoas que têm o potencial, o poder aquisitivo para ajudar essas pessoas. E uma pessoa disse para mim, você sabia que óleo e água não se mistura? Eu murchei na hora. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, qual é o propósito? E eu falei assim, mas por que essas pessoas não podem ter a mesma oportunidade? Por que o mundo tem que ter tanta separação? Todas nós somos mulheres, todas nós merecemos, todas nós somos lutadoras, todos nós sabemos. A distinção de pessoas, ela já é antibíblica, né? Porque o próprio Jesus não faz acepção de pessoas. Por que o ser humano faz? Exatamente, nós mesmos fazendo. E por que uma mesa é importante de um jantar X? Por que não pode ter uma empreendedora que é a menina que está lá dentro da casa dela fazendo coxinha, fazendo bolo? Por que ela não pode? Por que ela não pode ter livre acesso a isso? Por que ela tem que ser excluída? Por que ela não pode ser... Esses dias eu vi uma menina que ela falou assim, me dá uma ideia, eu tenho uma empresa. Eu falei, amiga, faça diferente. Não faça coxinha como todo mundo faz. Sim. Faça mini coquetéis. Faça algo degustativo que a pessoa possa colocar uma vez na boca. Quando você vai num evento chique, você pode... Vamos colocar uma coxinha, um caviar, que são duas coisas totalmente diferentes. Eu nunca comi caviar, tá, gente? Mas só vamos usar que é uma comparativa bem diferente. Falei assim, faça um patezinho ali da tua coxinha, faça diferente, faça o que ninguém fez, mas transforme o teu produto que as pessoas não valorizam em algo valorizado. Então, por que não a menina que serve a coxinha, ela não pode transformar uma coxinha num coquetel, numa coisa que ela possa fazer sabe quando você coloca aquele coquetel pequeno na boca, você degusta aquilo pequeno e levar para grandes eventos? Por que não? Porque, gente, a mulher que come o caviar, ela também come a coxinha, ela pode não comer na tua frente, mas ela também come. Então, assim, sabe, essa distinção que eu venho no meu coração e eu quero quebrar isso. Eu quero quebrar e eu quero dizer que todas as mulheres, seja ela pequena empreendedora, ela esteja começando. Por quê? Porque um dia eu também fui uma pequena empreendedora. E eu sei o que é dificuldade, eu sei o que é querer estar em grande evento de pessoas que dão palestras, que vão ajudar no meu crescimento financeiro, profissional, e eu não posso pagar. Bem isso. Né? Então, nós empreendedores devíamos estar pensando diferente. Vamos agregar essas mulheres, vamos trazê-las para perto, vamos dar a mão, porque um dia aquecê-las, ajudá-las. Né? E 90% das mulheres, ou para não dizer mais, não pensam dessa forma. É desafiador? É desafiador. Hoje eu estou sendo bem aberta com vocês, bem sinceras, né? Bem sincera. E tem mulheres que não querem, porque acham que isso é uma concorrência para elas. Gente, é uma concorrência para você quando você tem uma crença limitante, né? Quando você se limita e pensa que você só vai ficar naquilo. Suelen, até pra gente conversar sobre isso aí, né? Que às vezes não é que a mulher também, ela se barra, ela até de início, muitas vezes ela tenta. Só que é o que você falou ali, encontra uma porta fechada aqui, um olhar feio lá, uma cara de nojo aqui, uma cara de deboche lá. Sim. Então, assim, ela vai se fechando nesse mundo, achando que, aqui eu não sou bem-vinda. Ali eu tô... E quantas mulheres já não pararam, né, no meio do caminho por falta de motivação? Porque, assim, não é fácil você seguir um sonho sozinha. Sim, não é fácil, verdade. Né? Porque é muito gigantes. E você sem um apoio, né? Quantas já não desanimaram por falta de apoio? Sim. Né? E o quanto que isso é triste. E vamos lá, outra pergunta que não quer se calar, né? Quais as maiores transformações você vivenciou nesse seu programa de outras mulheres? Principalmente essas, né? Que não tinham ajuda, mas no teu programa elas conseguiram ter a vida transformada. Sim,
essa semana mesmo eu fui num evento de uma conhecida nossa, né? E eu me emocionei. Porque muitas vezes a gente, mesmo que a gente está nessa área, a gente palestra... Letícia? A Letícia. Beijo, Lê. Beijo, Lê. A Letícia. E eu dei uma aula uma vez para ela da experiência do lar, que fala o princípio de usar o que você tem. Porque muitas vezes deixamos de começar algo porque achamos que não temos nada. Mas nós sempre temos algo. Isso que a gente tem que deixar. Você tem algo para ensinar? Sim, sempre tem. Seja da tua história de vida, seja da tua superação, seja do teu relacionamento, seja de como mãe, seja como empreendedora, algo você sempre tem a ensinar. A gente sempre tem a ensinar. São poucas pessoas que estão dispostas a aprender, mas a gente sempre tem algo a ensinar, seja pela nossa história de vida ou pela nossa bagagem de estudo, né? Então, eu vi ela fazendo aquela mesa e usando aquilo que ela tinha, e aquilo me trouxe um start. E eu falei assim, quantas pessoas, e ela mesma já me disse várias vezes, quantas pessoas você ajudou, né? Às vezes a gente não enxerga o potencial. Então, uma aula que eu dei para ela, dela usar o que ela tem, para não deixar de fazer os eventos dela, né? Mesmo na simplicidade, no que ela tem a oferecer, e ela fazer, e ela tá feliz, ela tá realizada, isso é o meu maior prazer. Independentemente se você tá com louças de porcelana, ou se você tá com um copinho de massa de tomate, né? Eu acho que você tem que usar o que você tem e ser feliz. Então, eu vendo essas mulheres crescendo dessa maneira, tem muitas mulheres que chegam para mim, Su, você me inspira, qual que é o teu próximo passo, o que você vai fazer? Não desiste. Nossa, como você grava bem as coisas na internet. Aí eu fico pensando, gente, há 2 anos atrás, se vocês verem meus vídeos, não era assim. Eu tenho um vídeo até hoje, posso até compartilhar, que eu gravei falando sobre o VLT, que era o veículo sobre rodas, né, que o governo ia fazer ali do centro cívico. Do centro cívico até o aeroporto. E ainda fui querer dar risadinha do vídeo. Mal sabia gravar vídeo. Então, o que eu tenho, eu passo hoje para as meninas, eu falo, é tudo questão de prática, é o dia a dia. No começo não é fácil mesmo. Então, eu acho que eu vendo a superação delas, e quando eu vejo, eu gravei um vídeo, o que você acha? Né? Eu acho que isso é o que faz eu desejar continuar. Ver que elas estão crescendo e que o meu pouco é muito para elas. E eu posso dizer assim com precisão para quem está assistindo, né, que foi aluna da Sueli, a Lê, que a gente falou, quanto Deus está honrando a vida dela, né? E através dela, que foi sua aluna, outras vidas estão sendo impactadas assim de forma gloriosa. Que Deus continue te abençoando sobre